Afinal de contas, como encontrar uma glória diante das minhas fraquezas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero já deixar esse convite para você. Acesse aí nos links de descrição do vídeo também os nossos grupos de WhatsApp para que você possa receber esta homilia diretamente no aplicativo e assim distribuir para mais e mais pessoas. Obrigado pelos likes e também por todas as palavras de carinho que vocês têm colocado. Muito, muito obrigado a todos. Bom, eu quero trabalhar com a palavra que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Diz assim: Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que os outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito. Embora fale como um insensato, são hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São da descendência de Abraão, eu também. São servos de Cristo, como menos insensato digo, eu ainda mais. Por que São Paulo está fazendo isso? Porque entraram pessoas que estão querendo anunciar um evangelho. Lembra aí do caminho que nós estamos falando, onde ele critica justamente as pessoas que estão querendo usurpar, pegar dinheiro, se manter através da evangelização com recursos, né? E assim se enriquecer com o evangelho de Cristo. E aí ele começa a ponderar, ok? Eles estão se dizendo super apóstolos, ok? Então, já que é para se gloriar, vamos lá que eu vou falar também o meu currículo, ou seja, eu sou hebreu, eu sou israelita, eu sou da descendência de Abraão e eu sou servo de Cristo ainda mais, né? Vai dizer, né? De fato, muito mais do que ele, ele começa. Pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites, pelas muitas vezes em que vi em perigo de morte, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei 1 noite e 1 dia no alto mar, fiz inúmeras viagens com inúmeros perigos, perigos de rio, perigos de ladrões, perigo da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos nos lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Olha só, ele vai agora despejando. Com certeza esse currículo os outros não têm, ou seja, o currículo de dizer o quanto você sofreu pelo evangelho vai te dizer o quanto você, de certa forma, é servo de Cristo. A quem você está servindo? Eu sirvo ao Senhor e eu recebo, ganho com isso. Isso é muito maravilhoso. Olha quantas coisas eu construí. Olha o que eu consegui através de Cristo. Olha quantas... Ótimo, tudo bem. Se isso aí quer dizer que você é um bom discípulo, Paulo está dizendo, pô, se isso aí é o que te dá razão para ser um super apóstolo, ao recurso... Gente, é interessantíssimo. Olha esse discurso de Paulo, se ele não combina com o que nós vemos, né, de pessoas andando de helicóptero, fazendo isso, fazendo aquilo, mostrando prédios, mostrando casas, mostrando coisas que ganharam por causa do evangelho. E Paulo tá ok, vocês são super apóstolos porque ganharam tudo isso. Paulo vai dizer assim para eles, então vamos lá, você fez vigília, jejum, nudez, foi maltratado, foi perseguido, passou por calúnia, né? E Paulo começa a enumerar várias vezes com perigo de morte. Aí sim, agora vamos combinar que você sim, agora tem algo a dizer sobre o evangelho. Porque não é o que se ganha aonde até o mundo percebe, mas é o que se ganha daquilo que o mundo não vê, que é o eterno, que é aquilo que vai além. Perceba o ganho de São Padre Pio, perceba o ganho de São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha, perceba o ganho de Santa Teresa d'Ávila. Peguem a vida dos santos e vejam os ganhos.
Mas hoje nós continuamos com super apóstolos que têm um monte de casa, um monte de coisa para mostrar, para falar que isso é o evangelho. E é interessante como isso às vezes cativa outras pessoas. Paulo vai bater de frente com isso. Para Paulo isso não é. Então o que ele faz? Ele vai dizer o seguinte, né? Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele. Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignidade. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Ou seja, se tem alguma coisa para eu achar a glória, está nas minhas fraquezas. Por quê? Porque é na minha fraqueza que opera a graça de Deus. É por as minhas incapacidades que Cristo se revela. Porque eu não tenho forças, porque eu não tenho condição. Porque muitas vezes você me viu um cara com medo e de repente você vê eu entrando numa favela, me vê evangelizando ali numa Cracolândia, me vê fazendo isso, me vê indo a pessoas que eu nunca iria se não fosse por o evangelho, não teria forças. Então é isso. Então, a evangelização que eu faço em meio às minhas fraquezas, mas essa pessoa não era tão tímida, por que ele está fazendo tudo isso? Então você percebe a força do evangelho. Ou até mesmo, nossa, aquela pessoa sempre na frente, foi sempre uma pessoa que estava resplandecente diante dos homens. Nossa, agora eu vejo ele na cozinha, ele trabalhando com coisas assim. Evangelho, ele pode trocar aquele esplendor que o mundo antes dava para ele e fica feliz de estar na cozinha, trabalhando com os outros. Quantas pessoas já vi fazendo isso? Ou servindo os pobres nas ruas? Isso é evangelho, isso é uma marca. Por quê? Por que isso acontece? Porque Deus está agindo e você não tem como não perceber esta ação, porque uma fraqueza, uma coisa que você nunca acharia que aquela pessoa faria, ela está fazendo. Mas, entre aspas, ganhar recursos, se colocar acima dos outros, ser paparicado, você acha que isso é o que dá o selo do evangelho? Pois bem, percebam aquilo que é moeda falsa, aquilo que não tem valor. Por isso que os dominicanos, por exemplo, quando escolheram evangelizar, escolheram a pobreza, não porque eles queriam, de certa forma, tinham um chamado a uma vivência especial à pobreza, mas percebiam que a pobreza era que dava autenticidade ao anúncio. Ao contrário, por exemplo, que São Francisco, que realmente sentiu o Cristo pobre e viveu assim, na radicalidade da pobreza, mas houve aqueles que perceberam na pobreza justamente a força de manifestar o evangelho. Num tempo em que nós também falhamos com grandes riquezas. Percebam tudo isso. Agora você, nas suas fraquezas, é que começa a dar glória a Deus. Quando as pessoas começam a perceber que você mudou, que você de repente está com uma força naquilo que até então parecia fraqueza para os outros. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.